Vamos lá, continuando. Então o que acontece? Aí você tira de um lado, tira do outro, né? Assim, você tira, não precisa soltar as cordas, você desconectou. É como se você tivesse tirado. Certo. Aí você consegue tirar de você o que está te matando. E aí depois espera o cheiro sair, depois você continua. Aí o que acontece? Aí pergunta-se, até uma pergunta quando vai ao banheiro. Você continua onde você parou. A mesma questão, se você tirar a perna do banheiro, você continua onde você parou. Ou você elimina, pode deixar aí. Ou você elimina aquela oração. A ideia é o seguinte, vamos dizer o seguinte. Tem gente que leva 5 minutos fazendo amidá. Gente que leva 10, 15 minutos fazendo amidá, eu vou chamar. E aí o que você faz? Eu parei no começo da amidá. Adonai sefatai tifkan ufiagi terila terra. Aí deu algum problema, ou vontade de ir ao banheiro, ou então o sopro inferior. Então o que acontece? O que você faz? O sopro inferior, Aramá, palavra de Aramá. Muito bom, Aí o que acontece? Você aconteceu aquilo ali, né? Então o que acontece? Você parou. Então você calcula mais ou menos o seguinte, ó, eu levo 10 minutos. Chutando um número redondo. Eu levo 10 minutos. Se eu parei no primeiro minuto e agora já se passaram 8 minutos. Onde é que eu começo? Mais ou menos quando daria o finalzinho da Amidá para eu terminar em 10 minutos. Porque a tua intenção de começar e de terminar já foi. Então você usa aquele tempo para continuar onde você parou. Então você já saiu da obrigação. Tá bom? Shalom, tá bom? Então você sai da obrigação. Caso uma pessoa que usa o tefilim direto, botou de manhã, fica o dia todo, e der vontade de ir no banheiro. Mesma coisa. Você tirou ali para fazer o sopro, deixou depois que acabou o cheiro e você continua normal. Se for fazer alguma necessidade, aí tira totalmente. Muito mais complicado. pode entrar no banheiro do tefilim. Nesse caso do tefilim, eu nunca ouvi nenhuma halemácia, nunca vi ninguém falar alguma coisa sobre isso assim, especificamente, não me lembro. Mas a grande verdade é o seguinte, Gabriel, eu ainda vou pesquisar direitinho sobre isso, mas o que eu já ouvi é o seguinte, o pessoal fala assim, pode ir no banheiro? Todos os rabanim dizem que pode. Por quê? Porque você pode fazer mitzvah no banheiro. A única proibição no banheiro é você citar o nome do sagrado. Talmud Torá também é proibido você pensar em estudo da Torá no banheiro, entendeu? Então o que acontece? Porque você está tendo um contato com o sagrado, né, e você, via de regra, você vai pensar no nome dele. Então, lá você também não pode pensar em Talmud Torá, tá bom? Então, por exemplo, tem pessoas que estudam matemática lá dentro, tem um cabelo que escreveu um tratado de física. Não tem palavra de Torá dentro das caixinhas? Dentro das caixinhas. Então, aí que está a questão, entendeu? Por isso que eu prefiro não falar agora, mas assim, também tem uma outra questão, por exemplo, eu posso entrar de celular, por exemplo, eu entro de celular dentro do banheiro, eu posso entrar? O celular ele tem muitas palavras de Torá, muitas hoje em dia, né? O meu, por exemplo, ele tem o Sefer HaMitzvot em hebraico, o meu tem o Yalkut Yosef, do Rav Yovad Yosef, etc. Então o que os rabanim falam? Que se tiver 2 proteções, pode. Ou seja, você está com a capa e está no teu bolso, pode. Entendeu? Então é o seguinte, o tefilim já é uma marloca, porque assim, não tem 2 proteções, tem uma só. Então assim, nesse caso, eu ainda não vi nenhuma lahalema assim, mas eu digo que melhor não. Tá bom? Não vou ver das dúvidas não. Exatamente, tá? Então vamos lá. Onde a gente parou? Quando for assim, você levanta o Shelor Shariat, que a gente já falou. Aliviar. Isso, exatamente. E depois falou o seguinte, na Amidá, pode parar e esperar até o cheiro passar e continuar onde é o tempo que você teria parado. Então essa é a regra. Vamos lá. Realmente desconecta mesmo também. Sim. Isso aqui é dentro do assunto da outra aula, só que isso aqui não tem a ver com a aula especificamente, é só um shiur específico sobre Sefer HaMitzvot que a gente ainda não está estudando, mas eu vou aqui só para complementar, porque a gente vê que mesmo a gente vê que são coisas diferentes que cada rabino fala, mas cada rabino ele tem uma ótica sobre a mesma questão. Todos eles se basearam na Torá e no estudo da Torá. Na Torá especificamente, no Sefer HaTorá, e no Talmud Torá, que é o Talmud, ele é o estudo da Torá. Então assim, eles pegam as ideias da Torá e os exemplos que eles deram e aí trazem a Laha Lemassa. Ok? Então vamos lá. Quem fizer o Shema e não usar o tefilim, faz falso testemunho. Diz o Rambam. Mas você não respondeu sobre o tefilim. Você fica desconectado, mas aí você continua
a oração, ou faz tudo de novo, ou aonde você parou? Então, de novo. Tá um mau cheiro. Tá. Você tirou o tefilim antes do mau cheiro. Tem um mau cheiro, você ficou segurando ele. E aí o que acontece? Você espera o cheiro passar, ok? Colocou de volta. Por que a gente tem que esperar o cheiro passar? Em primeiro lugar, o nome de Hashem não pode ficar em meias festas, está na Torá. Segunda coisa, a nossa memória é associativa. Dentro do Beit HaMikdash, o que tinha? Perfumes. Tá? Para ter um contato com a Hashem vai ser uma coisa agradável. Se você se acostuma a uma coisa mal cheirosa, está em contato com uma coisa sagrada, você faz o quê? Você acostuma o seu cérebro a vincular coisas não gostosas, coisas não boas, com o sagrado. Isso é ruim para você, tá? Voltando à questão, isso eu estou explicando porque tem muita gente que no vídeo, quando vê, vai se perguntar porque até nós mesmo lá na frente vamos acabar nos perguntando. Mas volta? Então, calma, estou voltando lá. Eu tirei, acabou o cheiro, coloquei de volta, ok? Aí você geralmente demora 10 minutos para terminar a midá. Só que acontece, esse cheiro começou no primeiro minuto, terminou o primeiro minuto, eu percebi que ia acontecer, parei. Aí o que acontece? O que acontece? Eu comecei às 9 da manhã, vamos dizer. Comecei às 9 a me dar. Pontualmente às 9. Comecei esse tipo, caramba. Aí o que acontece? Tiro, espero o mau cheiro passar, coloca de novo. E aí eu olho no relógio, passou 5 minutos. Onde é que eu tenho que recomeçar a oração? 5 minutos. Na metade da midá. Não estou falando que tem que ser exatamente esse tempo. Estou falando assim, você tem que saber quanto tempo você faz a midá. Ok? Então cada pessoa, se você leva meia hora para fazer a midá, você sabe que em meia hora você vai terminar a midá. Então o que acontece? Se o mau cheiro durou 2 minutos, eu parei no primeiro minuto, então eu vou recomeçar a oração em 3 minutos. Então você mais ou menos conta mais ou menos quantas porções você terminou. Então na terceira brachá das 19 bênçãos, você recomeça. Entendeu? Então você tem que conhecer quanto tempo você demora orando, para você saber dessas coisas, entendeu? Ah, eu preciso saber exatamente o horário que aconteceu o mau cheiro? Não. Você precisa conhecer o horário que você geralmente faz as orações. E, por exemplo, se eu faço em meia hora, o mau cheiro só terminou em 15 minutos, eu sei que eu tenho que parar, eu tenho que continuar na metade, para continuar de onde eu teria parado, onde começou. Por isso que o Makon Kavua o Tzibur, a reunião pública, a gente orar todos os dias com a reunião pública é importante. Por quê? Se acontece contigo no Minyan, por exemplo, você começou a orar a Amidá. Aconteceu isso com você. Você, por exemplo, sai dali, tira o mau cheiro, você faz o mau cheiro fora do Beit HaKnesset, você coloca de novo, aí você continua onde todo mundo parou. Então você não precisa contar quanto tempo, qual onde eu pararia. Você continua com todo mundo. É mais fácil. Entendeu? É mais fácil. Entenderam? Agora eu falo Entendemos qual é o sentido? Sim. Ok? Queria te chamar. Então vamos lá. Quem fizer o criado chamado e não usar o tefilim faz um falso testemunho. Favorinho, isso aqui eu estou falando para quem já conhece as mitzvot, para quem já fez a Brit Milá, para quem já fez Tefilá e tal, etc. Tá? Isso é uma questão de aprendizado. Para essa pessoa que já é um judeu completo, tá? E o que acontece? Se ele fizer isso, é um falso testemunho. Por que é falso testemunho? Vamos explicar por quê. Porque no texto do criado chamado, o que a gente fala? Ali diz que o uso do talit, o uso do tefilim, então o que acontece? Sim, Então, tá por dando exemplo, um se eu faço o criado chamar e não sobre- estou de talit nem tefilim, o que eu estou falando? Falso testemunho. Tem que fazer, mas eu não faço. Eu vi, Entendeu? Eu fala, falo bastante mas alguma não coisa pratica. errada. Exatamente. Eu amo. Olha, qual é o sentido de fazer o chamar de manhã? É você receber uma fruta chamar, você receber o reino dos céus. Então o que acontece? Não estou dizendo que o seguinte, que você fala o seguinte, olha, eu nunca vou fazer. Tipo assim, eu não faço ainda. Isso é uma coisa. Mas eu recebo o que eu tenho que fazer. Você recebeu o reino, entenderam? Agora você fala assim, eu ainda não tenho tefilim, ainda não posso usar o tefilim. Eu ainda não tenho talit, ainda não posso usar o talit, porque existem restrições quanto ao uso do talit. Mas eu creio que eu recebo sobre mim. Então você faz até o dia que você puder fazer. Por exemplo, as crianças podem fazer o criado chamar, por exemplo, embora elas ainda não tenham plenitude de poder usar o tefilim e o talit. Ok? Fazer só o shema pode. Pode, contanto que você crê que você está recebendo uma fruta Não chamar. continuar, só faço não, falando fazer só o shema. Não, você pode fazer tudo, entendeu? Você não pode ser o seguinte, eu tenho tefilim, eu uso tefilim todos os dias e um dia eu não vou fazer. Porque eu gosto. Porque o que acontece? Se você tem, se você pode fazer já, e você não faz, era como se você tivesse, entendeu? Não, vou parar. Mas, não, é importante por quê? Porque você tem que internalizar o jugo da Torá.
Se você não fizer, você não está internalizando o jugo da Torá, você não está recebendo a Torá, Você entendeu? não tá fazendo. Quando você faz Só a que eu- proclamação do só que Shema, aí no final eu tenho que pedir a Hashem que receber só como memorial, vamos assim, não como... não, você recebe. Só que você diz que você ainda não pode. Entendeu? Eu não posso fazer ainda, mas que nem quando a gente faz sim, pode, exatamente, isso é uma coisa do memorial. Por exemplo, meio shekel, eu faço em Secher, eu faço memorial ao meio shekel Fala do aí tempo. memorial que foi feito Sim, lá no monte. pode ser. Pode Assim, ser. tá bom? Verdade, pode ser. Tá ótimo. Porque eu faço... Porque eu amo fazer de manhã o chamado. Sim. Não, Eu não sabia, sinceramente, eu não peguei ainda. Eu tenho algumas coisas, realmente Não, foi ótimo. mesmo sem, foi sem, como é que chama? Cavaná mesmo. Exatamente. Por isso que a gente faz estudo. Por isso que a gente tem yeshiva. Porque sem yeshiva, se a gente se aprofundar, a gente fica só naquele negócio vago. Só superficial. Não quer dizer que a pessoa que faz superficial, a pessoa não vai cumprir a mitzvah. Mas ela não vai fazer bem feita. Porque a gente estuda e assim se torna, entre aspas, profissional. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, antes da gente continuar. Como é que as pessoas... É gostoso fazer. Como é que as pessoas chamam você? Como é que as pessoas chamam vocês na rua, quando você não conhece você está passando na rua, de kippah e talit katá? Como é que as pessoas chamam você na rua? Judeu. Judeu? É assim que chamam só isso? Chamaram de rabino. Rabino? Pô, me chama homem bomba. Lá na empresa lá eles me chamam de Chamaram de rabino. Chamam de rabino? Chamaram de rabino. Já chamaram rabino vocês? Chamaram de rabino. Na empresa me chamam de Um rabino. Eu fiquei E o que procurando. acontece? Eu fiquei procurando. A verdade Eu tava de kippah, nem a lembrei. verdade é que cada vez que nós estudamos a Torá e a gente se torna mais profissional, nós, de maneira catá, um pouquinho, nós vamos ser rabanim no lugar onde a gente vai estar, porque a gente vai ter conhecimento de ciência. Quem não faz yeshiva, de alguma forma, ele não vai ter o que ensinar. Ele vive Torá, mas ele, na verdade, não sabe os detalhes de como é que se cumpre a Torá. Então, o que acontece? Essas pessoas vão sempre estar vagas, não vai ser profissional, vamos dizer. Então, na verdade, a yeshiva, por mais que a intenção não seja formar rabanim, de algum aspecto, mesmo que seja pequeno, nós vamos ser rabanim, porque nós vamos, no lugar onde a gente vai estar, na nossa família, quem que vão perguntar tipo de Bíblia de Torá? Vão procurar o Rav? Dificilmente, vão procurar, na verdade, vocês. Né? Na empresa, Na tem empresa, pessoas que sim. procuram. Então o que acontece? Porque de alguma forma vocês vão estar ensinando, entendeu? Por isso que este vai é tão importante, tá bom? Vamos lá. O Rambam fala essa opinião de Rambam. Na verdade o Rambam ele estava falando não por um Ger Teshuvah, e ele não está falando um Ger Tzedek, e também não está falando sobre um Baal Teshuvah, está falando para Yodim. Tá? Então assim, está falando da prática vital da Torá. Porém, cada um tem seu tempo, existem limitações para se usar talit, por exemplo, existem limitações para usar tefilim, estudar um pouco mais na frente, mas vamos entender. Tá? Então vamos lá. Quem usa o dia inteiro deve mexer nele de vez em quando para não esquecer. Tá? Por exemplo, se você está o dia inteiro com o tefilim, se você está com ele e você esquece que você está com ele, você perde todo o sentido do tefilim. Então qual é o sentido? Então, o que você deve fazer? De vez em quando você deve ajustar ele, você deve dar uma ajeitada, dar uma apertada e etc, tá? Então assim, por quê? Isso para quem for usar o dia todo. Quem não for usar o dia todo, acho que a maioria de nós não vai usar o dia todo, tá? Tem níveis de rabanim, também de Raham que vão fazer isso, que trabalham o dia todo. Ou então o Talmid Raham que ele não é o Talmid Raham 100% do tempo assim, mas ele, por exemplo, tem uma loja, por exemplo, acontece muito isso que eu acho que o melhor trabalho para um Yehudi é comércio. Que ele seja dono do seu próprio comércio. Por quê? Porque ele digita a hora do seu... Ele recebe a brachá completa da guarda do Shabbat, do Yom Tov, etc. E, por exemplo, é o tempo todo que ele tem cliente? Não. O que ele faz? Às vezes ele está lá com uma página de Gumará, às vezes ele está com estudo, às vezes ele está com livro, está com a Torá. Então, às vezes, quando ele está lendo, enquanto não tem cliente, quando aparece cliente, tudo bem, ele guarda ali, dá um beijinho na Torá, bota ali do lado e ele vai atender o cliente. Então, o que acontece? Ele tem uma possibilidade. Então, ele pode, na loja dele, lógico, usar o tefilim todo dia, o tempo todo. Pode. Mais fácil. É mais simples. Um trabalho de fora é um pouco mais complicado, mas no negócio dele próprio é um pouco mais fácil, tá? Ok, vamos lá. Então, para quem usa o tempo inteiro, deve mexer de vez em quando para que não possa esquecer que está usando. Né? Já o Talit Katana é um pouco mais fácil, porque está balançando ali a cordinha, de vez em quando você dá uma olhadinha. E geralmente os goim também eles fazem a questão de te lembrar. Por exemplo, eu estava outro dia no ônibus. E aí eu tava indo para, não me lembro onde é que é, acho que eu tava indo no shopping. E aí me parou uma pessoa, ele falou o seguinte: olha só, desculpa, tá caindo aí no seu bolso.
olhei assim, tá caindo no seu bolso. Aí eu procurei, não, é o fone de ouvido, que eu tô fone de ouvido. De vez em quando eu ouço as mensagens da 20 horas no fone de ouvido, né? Então eu fico o dia todo ouvindo. As pessoas pensam que eu tô ouvindo música, às vezes estou ouvindo música, dependendo do lugar. Se tiver um lugar mal cheiroso, eu boto uma música para não desviar a mente da Torá. Então tá num lugar fértil, etc. Na Baixada, aí no Rio tem muitos lugares assim, então muda a faixa, coloca uma música que não tem a ver com Torá, então para poder desviar a mente. Mas, fora isso, eu estou ouvindo geralmente o estudo daquele lá, a gente tem mais de 100 estudos da Yeshiva, de Talmud Torá do final do Shabbat e tal, e sempre tem algum áudio. Então o que acontece? Aí o rapaz, não pode deixar, tá pendurado o fone de ouvido, tá no meu bolso. O celular, e do outro lado tava o fone de ouvido. Não, pode deixar, não, tudo bem, tá tranquilo. E aí era o tzitzit. Aí a minha esposa falou, não, tzitzit, ele... E o cara fazendo, não, olha. Eu olhei pro tzitzit e falei, não deve estar falando do tzitzit, porque não tá pendurado. Ele deve estar falando do fone. Aí depois é que eu vi que ele tá falando do tzitzit, eu falei, como é que tá olhando no bolso se todos os lados tá aparecendo, entendeu? Aí ele só olhou de um lado. Exatamente. Na empresa, quando eu chego em casa, eu chego na empresa, eu já subo o refeitório para tomar café. Aí o pessoal fala assim pra mim assim, sua coisa está desfiando aí. Aí fica me gastando. Para de palhaçada. Então, a gente faz que isso também é bom para te lembrar. Então toda vez que você olha o tzitzit, o que tem que lembrar? Cumprir as mitzvot de Hashem, né? Lembrar das 613 mitzvot. Toda vez que você lembrar, de preferência, toda vez que você olhar, dá uma olhada e fala, eu recebo sobre mim o jogo da Torá, alguma coisa assim. Lembrar, pelo menos chamar, ou falar chamar Israel, para você estar constantemente lembrando disso. Imediatamente vem a série de Hadibrot. A série de Hadibrot pode ser. Sim, porque a série de Hadibrot também é o resumo do jogo da Torá, então exatamente. Quando a gente recebeu o jogo da Torá, ó. 63 Hadibrot, você está muito. Ok. Vamos lá. Ok. Não pode usar. Pode usar em Minchá, isso a gente já explicou. O Sefer Mitzvot também deixa isso claro também, que pode usar em Minchá. E pode usar. Não pode usar com pensamentos maus. Por exemplo, uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte: olha, eu posso usar talit na praia? Vai tomar banho de talit? Aí tomar banho? Eu tefilim na praia, são perguntas assim que as pessoas me fazem, mas assim, reza deixa logo. Assim, eu vou nem entrar no mérito de qual praia que a pessoa foi, né? Mas assim, por exemplo, existem praias judaicas e tem a separação de meninos e meninas. Inclusive em outros países também, mesmo não sendo religiosos, tem um lugar para meninos, tem um lugar para meninos onde as pessoas podem ficar mais à vontade. Né? Clubes e etc. Pachuto, né? É pachuto, que não, enfim, mas a gente responde que não pode, tá bom? Você vai estudar lá sobre isso. Não nem precisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Mas isso acontece, sabe por quê? Principalmente no Rio de Janeiro. Não sei se acontece em outro estado. Mas no Rio de Janeiro todo mundo é curioso, todo mundo fala com todo mundo. Sim. É um ambiente diferente. Sim, Só no Rio de Janeiro que acontece essas coisas. Acho que em outro estado não aconteceria. Pode ser. Minha irmã falou que viu em Copacabana um casal, tinha um senhor que estava de barba e tal, né, bem fechada, estava com equipagem, estava com tzitzit de bermuda. E ela falou que ele entrou na água assim. Entrou na água com tzitzit, então, é o que eu falo. bermuda. O tzitzit tem uma diferença muito grande, a gente não vai entrar no mérito agora da questão, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que o tzitzit, o talit katan, ele não é deoraita, ele não é mitzvah deoraita, tá? Você pode fazer em lembrança da mitzvah deoraita, mas é o seguinte, todos os rabinos falam, isso eu vou explicar também agora, também é uma coisa que também estava para falar. Não sei nem se está escrito aqui, mas eu vou falar, não acho que não está escrito, mas eu vou falar que é importante vocês saberem. Algumas pessoas falaram o seguinte, eu posso usar o tzitzit na calça? E a minha resposta é o seguinte, o tzitzit, ele é para ser usado como? Nos 4 cantos de uma roupa, de uma similar, que tenha 4 pontas. Calça, ela é redonda e não tem 4 pontas. Não tem. Tá? Não, mas posso colocar nos 4 lados. Não, 4 lados não, 4 pontas. Arba kantfot. Literalmente na Torá está dizendo isso. E qual é a regra disso? Por exemplo, eu posso usar um lenço? Eu posso pegar um lenço e colocar na cabeça com 4 pontas? Não. Porque ela tem que ser uma veste. O que é uma veste? O vestido pela Alahá não é esse o estudo agora, mas é importante eu falar a Alahá para vocês. Qual é a Alahá de uma similar? A similar para a época era uma roupa
que cobre uma criança que já pode andar sozinha, desde a cabeça toda até mais da metade das costas. Isso é um talit kasher. Aquele talit que parece um cachecol, ele é kasher? Não. Ele não pode ser, você pode até fazer dele bonito, para ficar bonito para uma festa, etc. Mas ele não pode nem fazer brachá nele, tá? Porque vai ser brachá negatalá, que é aquela brachá que é a brachá que não tem sentido, você vai fazer despropositalmente. E ele está sendo um talit não. E você não está cumprindo a mitzvah. Vai ser só um enfeite. Um enfeite. Ele não é uma roupa, ele é um indumentário, é um enfeite que você usa, um acessório. Então ele não se torna roupa, ele se torna um acessório. Um adorno. Ok? Então não pode. E não é para isso que é direcionado. Exatamente. Então, vocês entenderam a questão, né? Então, é esse o sentido da mitzvah nesse caso. Então, Raverim, esse é o sentido do talit e do katan. Então, o talit katan, ele em primeiro lugar, todos os Rabanim falam o seguinte: qual é a mitzvah do talit? Ele é você fazer e você usar, tá? Então, assim, se eu não usar, eu estou cometendo algum pecado durante o dia. Todos os Rabanim sérios que estudam Alahá, eles vão falar para vocês que não. Então, o que acontece? Pergunta assim: eu posso ficar sem o tzitzit katan? Se você não usa o tzitzit katan, o talit katan, você não é obrigado a fazer. A não ser por aquela coisa, se você faz uma coisa mais de 3 vezes, você está na obrigação. A não ser que você fala, serra, é só em lembrança, ou então você fala, como é que fala? Tem uma frase em hebraico que você fala, agora eu não me lembro agora, infelizmente subiu na minha cabeça, mas de vez em quando eu falo, que é o seguinte, sem promessa. Eu estou usando, mas não prometo usar sempre, tá? Porque a obrigação é qual? Talit katan, talit gadol, de manhã em shacharit. Você usou de manhã em shacharit, tá? Eu estou fazendo Shema, você já saiu da obrigação. Você não precisa usar o dia inteiro. Faz usar o dia inteiro por quê? Para lembrar da mitzvah. Na Torá, por exemplo, quando a gente tem a regra do trabalhador que trabalha pela diária, o que acontece? O patrão pega o talit dele como se fosse assimilado, né, é o nome do talit, como se fosse penhor do trabalho. Ele pega, o rapaz trabalha, o homem trabalha sem talit o dia todo, tá? E aí o que acontece? Quando acaba o trabalho dele, ele devolve o talit, para ele poder passar o dia depois com o talit. Então o que acontece? Durante o trabalho, é obrigado? Não é obrigado. Eu posso fazer, faço. É uma mitzvah que eu não estou... É uma mitzvah praticamente de graça que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma mitzvah e eu não estou praticamente... Não é um trabalho. Estou fazendo uma mitzvah e não é difícil fazer. Você está ligado no trabalho, isso não é, na verdade? Na verdade, você está ligado numa coisa material. Também. Mas eu estou falando o seguinte, que mas você pode lembrar da Torá quando você está no trabalho. Não, você pode. Lembra, não tem como. Entendeu? Mas o que acontece é o seguinte, se você não fizer, nesse momento, não tem nenhuma proibição. Tá bom? É isso que eu estou querendo deixar claro para vocês. A obrigação é de manhã você fazer, não fazendo Shema, ok, tudo objetivo, você já saiu da obrigação. Se você quiser fazer algo mais, você pode fazer. Por isso que eu digo assim, tem pessoas aqui naquele lado que não usam talit katan. Se não usam talit katan, a gente não tem que obrigar ela. Se a gente quer fazer a mais, ok, ótimo, bom pra gente. Mas se a pessoa não faz, Baruch Hashem, deixa ela, ninguém briga com ela, tá bom? Isso a gente tem que ter em mente. Por exemplo, o talit katan, outra coisa. Talit katan, ele é uma vestimenta íntima. Então eu posso usar talit katan sem camisa por fora? Não. É como se você fosse andar de cueca. Tá? Então usar talit katan sem usar uma camisa por cima, era como se você estivesse andando de roupa íntima. Então, tá bom? Então assim, é melhor que a pessoa... não, mas a pessoa é muito calorenta, então não tem modos, não tem tsiniut. Se a pessoa não tem modos, a pessoa primeiro tem que cuidar dos modos antes de usar talit. Entendeu? E aí o que acontece? Se não, é melhor não fazer. Usa a camisa normal. Ok? No caso, sobre o penhor do talit, tem uma passagem em Yeshayahu, que ele fala que ficou nu ali, então ele empenhou o talit, esse nu que o Taná fala. Ele também estava sem talit também. Ali o nu é esse, né? Totalmente. Aí naquele caso foi totalmente. Entende. Não, era literal mesmo? Literalmente, ele ficou nu. Não, pensei que era o penhor do talit. No Taná, não era literal, né? No Taná tem. Ok? Pensei que era esse penhor.
Não, o que eu tô falando tá na Torá. A Torá que fala quando um padrão e tal, tiver Não, diário. você deixa essa explicação, eu pensei que era isso. É porque não tá literal. Não, é o patrão que quando pegava. Essa questão depois a gente vai estudar os profetas, já é um pouco mais complicado, mas a gente vai chegar lá. Vamos lá. E também não ficou saindo na frente de todo mundo também. Ele tava num lugar separado também. Ele não ficou peladão na frente das pessoas. No caso, para ser um talit catã, ele tem que estar na camisa. Não, então, ele tem que ser uma roupa que ele tem que ter 4 pontas. Arabakan Foto, ele está falando o seguinte, a gente vai chegar no talit por enquanto. Aqui a gente acabou fugindo um pouco do foco, mas assim, só para a gente entender como é que é. O que é um talit? Você tem uma coisa que ele é Arabakan Foto, ou seja, ele tem 4 pontas, ou seja, ele é quadrado e tem 4 pontas, ele é um talit. Mas porque o senhor falou que não pode estar na calça. Aí digamos que o cidadão resolve dar 2 cortes na calça e colocar ele, não vai ser um catã. Então, aí o que acontece? O Arabakan Foto, ele está na extremidade das pontas. Então assim, se você tem 2 pontas muito juntas, elas não são extremidades. Entendeu? É que nem, por exemplo, a gente fala Arabakan Foto Haaretz, nas extremidades da terra. Não é nas pontinhas da terra, mas é nas extremidades que diz de longa distância. Entendeu? Por isso que eu estou falando, exatamente. Então, dos 4 pontos cardeais. É porque assim, lá no meu trabalho eu não posso usar esse aqui de baixo, catã. Aí eu pensei uma vez em cortar, não corte pequeno nos 2 cantos para minha calça para poder usar ele. Sim. Entendeu? Porque eu não posso usar isso. Não, aí eu pensei que catã seria só. Não poderia. Então, deveria ser só isso. A calça não seria válido porque não tem essa separação, entendeu? A ideia, na verdade, é você separar as pontas. Você poder separar. Corte isso mesmo. Sim. Também tem a questão também de que é a parte inferior. Parte inferior, da cintura para baixo. Tem esse simbolismo, porque na verdade o talit ele é uma coisa que você coloca por cima. Na parte superior. Sim, também tem esse simbolismo. Mas não é esse o motivo, mas é um simbolismo bom. O sentido simbólico é exatamente esse. Ok? Entendemos? Tem mais alguma dúvida? Não. Podemos voltar? Vamos voltar. Tá. Kidushatan Gadol Meod, voltando para o sentido. A santidade, ela é muito grande do tefilim. Por isso que você não pode ter associação mental nos olhos em qualquer outra coisa, entendeu? Por isso que assim, nas sinagogas, as pessoas falam o seguinte, maior preconceito na sinagoga, porque os homens ficam na frente e as mulheres ficam atrás. Não é isso. É porque as mulheres, elas não têm a sensualidade aguçada nos olhos. Mas os homens têm. Então se as mulheres ficarem na frente, no momento do chá de santidade, pode atrapalhar um homem. Então o que acontece? Então não é porque a mulher seja inferior, porque a mulher é maltratada na sinagoga, nem nada disso. É porque o homem é inferior. O homem tem essa limitação nos olhos, nesse sentido, entendeu? Tem essa, não é que seja inferior, a gente vai fazer briga do sexo, não é bem isso. Não. Mas é que o homem tem essa limitação nos olhos. Então o homem é proibido de fazer uma brachá, por exemplo, estando diante de uma mulher. Por quê? Porque se ele fazer uma brachá olhando para uma mulher, pode no consciente dele não ter maldade, mas no subconsciente é natural do ser humano. Nós temos uma natureza animal. Nós temos o nosso Yetzirah. Então assim, não pode, porque o momento de extrema aqui do chá é Shatan Gadol Meod. Acho que foi ontem, foi ontem antes de ontem. Eu estava rezando na sala, minha esposa veio e me abraçou. Peraí, filho, acabou. Para tudo. Peraí, filho, tá, não posso ajudar com você me abraçando. Acabou, carrega. É complicado. Vai começar tudo de novo? Então. Agora. Essa lá eu nunca vi, né? Acabou, carrega. Se for me dar, acho que é o mesmo caso. Você para, espera o sangue baixar. Não, vou rezar junto, não, você acabou. Então assim, literalmente. Espera o sangue baixar. Literalmente. E aí você continua onde você parou. Pelo menos é o que parece a mesma lógica. Ele falou assim, não, vou rezar junto. Falei, não, você acabou com a reza. Foi diferente. Ok? É diferente, olha só, Gabriel. Eu tô falando de brachá. Brachá é uma coisa, por exemplo, mas eu posso orar com a minha esposa. Gabriel, é importante a oração em família, tá? Só que eu tô falando o seguinte, quando você for fazer brachá, vira o rosto pro lado, fecha o olho, alguma coisa assim. Entendeu? É alguma coisa assim, tá? Vira o rosto pro lado, fecha o olho, mas o importante também é você não ofender. Um menino tava uma vez em Shiva e falou o seguinte, a minha mãe tava me perguntando por que eu almoço, na hora de almoçar, eu viro a cara pra ela. E aí o cabelo falou o seguinte,
Por que você vira a cara para ela? Não, porque eu não posso olhar para uma mulher e falar assim, olha, você não pode se tornar um raham às custas do sofrimento de outro. Pega o sidur, não decora. O certo é você pegar o sidur, olha para o sidur e faz a brachá olhando para o sidur. Tá? Não decora, faz olhando para o sidur, para você não ofender sua mãe. Também você pode ofender outra pessoa também. Né? Não, fechar os olhos também pode ser que a pessoa pode fechar os olhos, mas também não é bom também fazer a oração de cor. Sobre uma mulher de cabelo solto. Não, mas essa história era de um Ashkenazi. A história de um Ashkenazi. Você não pode fazer uma brachá à frente de uma mulher de cabelo solto. Não, assim, a discussão. Mas assim, mesmo. O véu ajuda também a diminuir essa questão. Mas mesmo assim não é bom. Não é bom. Tá? Mas assim, o véu, lógico, minimiza muito disso. Tá? O véu ajuda nesse sentido, né, para o sufogadinho. Mas assim, não é. De qualquer forma, não é bom. Sim. Pode, mas assim, não é bom. Tá bom, meu? Vamos continuar. A gente vai terminar, já passou meia hora. Para quem é sozinho é bem mais fácil. Quem tiver com tefilim não pode ter contato com coisas bobas, né, com bobeira. Por exemplo, falar de futebol, por exemplo, 2-0 Corinthians, o tefilim. Tá. Aí não pode. Não, nem com talento. Não, eu tô falando para ser. Não, eu tô falando assim. Eu já não coisa. Entendeu? Não, mas assim, a bobeira tem seu sentido. Tá na Braita, tinha uma Braita de um amigo, tinha uma Braita de um amigaço de um cara. Olha só, tô falando assim de brincadeira, mas pra vocês entenderem, né? Que a gente tá no Adarum, a gente tá no mês Adarum, falando que vocês sabiam que a gente tá no mês de Adarum? Tá, ok. Então assim, o mês de Adarum, por que a gente tem Adarum e Adar 2? Porque no mês de Adarum aumenta a alegria. Então assim, a gente tem o Purim Katan, que é no mês de Adarum, e o mês de Adarum 2, que é o mês que vem, tem o Purim Gadol. Então assim, vou falar agora de brincadeira, mas assim, tinha uma pessoa na Braita que escreveu uma história de um amigo dele. Ele tinha um amigaço, tinha um grande amigo. Qual era o amigo dele? Eliyahu Hanavi. Hanavi. O que acontece? Aí ele falou o seguinte pra ele assim, vem cá, uma pergunta, aqui na feira, ele foi na feira com ele e falou o seguinte, quem dessas pessoas aqui tem Olam Haba garantido? Ele falou duas pessoas, mas uma delas ele falou assim, aquela pessoa ali, ele falou assim, aquela pessoa, aquele tal fulaninho, o Reuven, como é que pode? Como é que pode? Aí ele falou assim, mas ele é um bobão, só fala besteira, faz outro rir, é um bobeirão. Ele falou assim, não, mas justamente por isso, ele conseguiu fazer aquilo que ele nasceu para fazer. Quando a pessoa faz aquilo que ela nasceu para fazer, por exemplo, a pessoa não é um rabino forçado, a não ser que ela nasceu para ser um rabino, ok? A pessoa não pode ser, por exemplo, uma pessoa brincalhona, se ela não nasceu para ser brincalhona. Ela tem que ser aquilo que ela nasceu para ser. E a Shem, o Kadosh Baruch Hu, o sagrado, vai ajudar ela a fazer aquilo que ela nasceu para fazer, ok? Então isso a gente tem que entender. Então assim, o brincalhão, até nesse momento, até nesse ponto, ele não pode fazer brincadeira num momento tão sagrado. Tá bom? Então essa é a regra. Tá bom? Amav Yerev Hashamayim. A pessoa tem que ser humilde. Marvavot, Shavot Raot. A pessoa tem que se eximir de assuntos bobos. A mitzvah, ela tem um tempo determinado e fixo, então por isso que a regra para muitos ashkenazim é que a mulher não pode fazer, a gente diz, ela não é obrigada, mas se ela fizer, é ótimo, tá bom? Então o tefilim é uma dessas questões. Os sefaradim, mesmo até os mais ortodoxos, eles dizem a mulher não é obrigada a fazer, mas pode, até porque não é uma indumentária, não é uma veste, tá bom? O tefilim não é uma veste. Então pode fazer. Não é obrigada porque tem tempo fixo, mas pode fazer. Já a questão do Shema, ela não é obrigada pelo Shema porque tem tempo fixo, mas ela tem que fazer por um outro motivo, que é receber as mitzvot de Hashem. Ali é dito as mitzvot principais, então ela tem que receber essas mitzvot. Então ela tem que ser obrigada a fazer a Shema. Tá bom? Então vamos lá. Eu queria repetir uma coisa. Eu não entendi porque havia um mês de Tanum mês. Adar, como não brincar na hora sagrada. É porque o mês de Adar é um mês de mais brincadeira, é um mês mais contente, o mês de Adar.
E agora a gente tem o mês de Adar 1 e o mês de Adar 2. O mês de Adar 1 a gente está agora. Hoje é que dia? Hoje é dia 16 de Adar 1, né? Mês que vem tem Adar de novo. Então a gente teve Purim Katan, que é o Purim pequeno, que a gente aumenta a alegria, a gente faz algumas brincadeiras e tal. Mas a grande obrigação de celebração de Purim é no mês de Adar 2, quando a gente tem 2 meses de Adar. Esse ano é uma exceção. Outro ano, ano que vem, por exemplo, a gente só tem 1 mês de Adar. Então o Purim só cai uma vez ao ano, tá bom? Aí eu expliquei porque dá alegria, porque dá bobeira, entendeu? Porque pode ser bobo, mas mesmo nessa bobeira, na hora de usar o tefilim, você mais sério. Então você pode fazer bobeira no mês de Adar 1 e 2. A gente tem 2 meses de bobeira, de brincadeira, que a gente vai contar piada pra caramba aqui. Mas, em momentos mais sagrados... Ele está quase na mesma peduchá do Limud Torá, no caso. Você está querendo dizer? Sim, sim. Você está no Limud Torá, também tem que estar com uma alta concentração lá em cima. Sim, sim. Certo? Mais ou menos por aí. Não, mesmo no Limud Torá, você pode fazer uma brincadeira ou outra, até porque no próprio Talmud Torá, no próprio Sefer Talmud, ele tem... né? Sim, lógico. Mas brincadeira sem peduchá, em nenhum momento pode fazer. Não, lógico. Não, qualquer momento. Assim, não, isso eu gosto de como dizer, uma brincadeira bem choté, quer dizer, bem boba. Quase isso. Útil. Porque existe a brincadeira mesmo, ela é um pouco libidinosa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Entendi. Entendeu? Usando de... Por exemplo, existe... Vamos dizer... Piada. Zoação. Entendeu? Isso que eu tenho. Eu não gosto. Eu realmente a gente vai chegar nesse ponto. Eu não gosto de brincadeira. Porque assim, para brincadeiras, para todo brincalhão, a gente tem que estudar o termo de Lashon Hara. Eu sou muito Porque Lashon Hara nunca é mentira. Lashon Hara pode ser uma verdade, pode ser Lashon Hara. Então, condenado pela Torá. Por exemplo, Koreh Datam Yavirá. Eles mentiram quanto à liderança de Moshe Rabbeinu? Não, eles não mentiram. Até porque o Koreh Datam Yavirá, eles falaram assim, quem é Moshe Rabbeinu? Nós somos também grandes? E a Torá não fala que eles não eram grandes. Ao contrário, todos os testemunhos históricos reconhecem que eles eram muito grandes e profetas. No dinheiro, na Torá e tudo mais. Só que eles afrontaram a liderança de Moshe Rabbeinu. Então é o seguinte, isso é Lashon Hara. Lashon Hara nunca é mentira. Mentira é calúnia, difamação. O Lashon Hara, ele é verdade dita... No sentido de denegrir. No sentido de denegrir, principalmente contra o líder, né? Exatamente. Queria diminuir eles. Sim, então nesse caso da brincadeira é a mesma coisa. Para você até brincar, você tem que estudar as questões de Lashon Hara na Torá. Então assim, eu vou trazer inclusive um estudo só sobre Lashon Hara. Porque é importante a gente saber. Porque a gente às vezes peca sem saber como é que está pecando. Às vezes, em alguns casos mais explícitos, como no caso, por exemplo, do Lashon Hara de uma pessoa de outra na comunidade, é mais fácil a gente saber, que a gente já estudou. Isso daí a gente já estudou. E também é fácil de saber. Agora, quando a gente está falando de brincadeira com um amigo e tal, aí já é um pouco mais complicado. Entendeu? Isso. Vamos voltar então ao caso. Não, Tefilim a gente já acabou. Pelo menos se for a mitzvot a gente já acabou. Eu vou estudar mais. Eu ia falar sobre tzitzit, mas a gente já estendeu bastante, então a gente já deu 2 aulas com meia hora, então a gente já pode terminar, tá bom?